beleza? Boa tarde. Boa tarde. Que bom que é uma boa tarde. Boa tarde. Tô com a sensação que isso aqui tá pra baixo. Vou dar uma parada e verificar. Que dragem. Perfeito. Vem cá. Tá assim. Com toda certeza estava pra baixo. Beleza? Acho que é isso, né? Espero que seja. Ai. Terminado mais um dia de trabalho. E com mais algum trabalhinho pra ser feito. Como segue a vida, né? Mas a segunda, que é um dos dias mais chatos da semana, já foi. E hoje tá tranquilo. Idiota. Ela simplesmente foi vindo. Dane-se. E eu vi, tá no celular, lógico. Calma aí, senhor. Viu? Como a gente se entende? Não tem problema algum. Avisou, pediu. Vamos de boa, cara. Vamos viver bem. Agora, eu tô indo. Eu tô aqui, eu tô indo pra lá. E foda-se todo mundo. Aí não dá, né, mano? Terminar o assunto do Sidão. A picaretagem, a pilantragem pessoal que foi feita com ele. A falta de sensibilidade de um membro de direção relativamente útil numa emissora provocou uma indelicadeza enorme e, enfim, complementando a situação, às 9 horas da noite a Globo publicou uma nota de pedido de desculpas e esclarecimento que diminui o imprevisto, mas não remedia completamente de forma alguma. Mas ok, que a própria emissora tenha se manifestado em favor contra a atitude tomada, contra a decisão tomada e contra o resultado desta decisão, já ajuda um pouco. E aí, esclarecendo um pouco mais, tem um canal do YouTube que eu assistia há bastante tempo, e há algum tempo eu parei de assistir, que é o canal do Desimpedidos. É um canal até famoso, aí tem muito seguidor, e durante as partidas de futebol, principalmente dos times paulistas, eles são bem ativos, né? No decorrer da partida, estão nas redes sociais bem ativamente, bem agressivamente, no bom sentido, agressivo de presença mesmo, de um monte de gente e tal. E descobri que quem desencadeou tudo isso, inicialmente, foi o canal Desimpedidos, foi o canal dos Desimpedidos, Os Desimpedidos, acho que é isso. Esse canal parece que é do Kaká, ele é proprietário deste canal e tem uma equipe, tá há bons anos aí nisso aí. Começou com o Felipe Andreoli, né, filho do Luiz Andreoli, que só os velhos do meu tempo vão lembrar quem é. Enfim, voltando, e ele fez uma brincadeira lá no decorrer do jogo, logo depois da falha do goleiro, do Sidão. Fez uma brincadeira lá, né? Vamos fazer o seguinte, vamos eleger o Sidão o craque do jogo e tal, né? Por um sentido de brincadeira mesmo. E o próprio canal, após a repercussão super negativa
E principalmente logo após a entrega ou seja, a cena grotesca de constrangimento do rapaz, já se manifestou, dizendo que não, eu não esperava que a Globo ia continuar essa bobeira, essa brincadeira de mau gosto aí e tal. E também se disse, pediu desculpas também e tudo mais. Ou seja, quem começou, e vamos deixar claro, o público faz o que ele quiser. Faltou a Rede Globo, a decência, a sensibilidade, o jogo de cintura. Um mínimo, né? Faltou a eles e acabou. Casagrande se manifestou pedindo desculpas, não em nome da Globo, mas em nome dele mesmo. Parece que depois de apurado, os próprios apresentadores ali, o Luiz Roberto, o Casagrande e o Roger Flores, mais a jornalista, a própria repórter, disse que ela ficou muito chateada, muito constrangida de ter que fazer, porque foi uma ordem, não, tem que fazer. Até porque a explicação da Globo tinha um contexto comercial, né? Não, esse prêmio é oferecido, tem um contexto comercial e tal, a gente tem que... Não tem que, cara, não tem que. Você vai querer que o seu patrocinador, quem está patrocinando aquilo, assine embaixo uma nota de desrespeito, uma atitude de desrespeito? Porra, mano, que é isso, cara? Que é isso, cara? Simples assim, ele foi pro outro lado e foda-se. Enfim, só terminando aí esse assunto lamentável, e que eu acho que vai fazer algumas pessoas melhorarem, se entenderem, e outras não, outras vão sair vão pegar o barquinho do movimento atual, né? A maré leva, então, de que isso é mimimi, de que futebol é zoeira mesmo e tal, enfim. Mas eu não me comunico com esses, eu não estou nem um pouquinho interessado em quem acha que o que eu acho é mimimi. Eu estou preocupado comigo, estou preocupado com a educação do meu filho, estou preocupado com o mundo que ele vai pegar, estou preocupado em entender esse mundo que ele vai começar a produzir em alguns anos, né? Começar a colaborar na produção em alguns anos, e quero tentar da melhor forma possível passar isso a ele de uma forma mais clara. E é por isso que eu estou aqui, inclusive. Exatamente por isso que eu estou aqui, fazendo isso. Eu gosto sim, eu curto fazer isso, é uma terapia boa para mim. Rever, rememorar e reprocessar o que está acontecendo é bom para mim. E também é bom que possa servir de alguma base, principalmente ética, a você, meu filho, ou qualquer um que possa se interessar por isso. Acabou, Sidão, vamos para o próximo. Hoje, numa leitura, ainda na parte da manhã, quando estava tudo relativamente mais calmo, eu pude ter o prazer de ler uma questão bastante interessante sobre a história de Fritz Miller, o doutor Fritz Miller, um alemão que, por conta de suas divergências sociopolíticas, assim, de uma maneira geral, resumida, a gente pode definir assim, saiu da Alemanha, da região onde nasceu, e acompanhou uma corrente migratória para chegar até onde hoje chamamos de Blumenau.
Santa Catarina. Aliás, a santa que nunca existiu. Voltemos. Esse doutor Fritz Miller, ele tem uma enorme, gigantesca importância pela colaboração dos estudos dele com os estudos de Charles Darwin em respeito à teoria da evolução das espécies. Ok? Ele, aqui no Brasil, depois de alguns anos instalado, se interessou pelo assunto de biologia, né? Estudou crustáceos da região em que ele vivia, ali em Blumenau, e publicou. Inclusive o livro se chama For Darwin, para Darwin, né? Ele tomou conhecimento do estudo de Charles Darwin e quis colaborar, mandou para ele para complementar mesmo, né, essa questão da teoria da evolução das espécies e eles se tornaram amigos. Se fosse hoje, a gente diria que eles se tornaram amigos virtuais, né? Eles nunca se conheceram, nunca se encontraram pessoalmente, mas trocaram correspondências e conhecimentos durante muitos anos, e ele foi citado muitas vezes por Charles Darwin em suas palestras, em seus debates, em suas campanhas, né? Com grande gratidão e relevância, que é o Dr. Franz Miller. Agora, uma coisa interessante sobre a vida dele, né? Ele, desde cedo, provavelmente orientado por um conceito onde ele poderia tomar as suas ideias e que essas ideias eram respeitadas, ele se demonstrou ateu rapidamente. E por incrível que pareça, nossa, que coisa estranha, né? E uma pessoa que levava muito respeito dos seus pares por conta de ser uma pessoa íntegra, honesta e ética. Mas isso não quer dizer nada. Não é porque é ateu que é ético e não é porque é religioso que é antiético. Ok? Vamos deixar isso muito claro. Inclusive, possivelmente, a quantidade de pessoas religiosas eticamente mais evoluídas seja maior do que a quantidade de ateus eticamente evoluídos. Simplesmente pelo fato de que existe muito mais gente religiosa ou crente ou teísta do que ateístas. Mas voltemos. E tem uma coisa muito, muito interessante na vida desse senhor. O fato de que ele se formou em medicina na Alemanha, e isso estamos falando em 1850, meio do século XIX, dá para imaginar? E só que ele não se diplomou e não pôde exercer a profissão, porque ele se negou a fazer um juramento que na época carregava muito mais do que um juramento de Hipócrates, por exemplo, como um juramento religioso, e ele se negou a jurar em nome de Deus. Muito corretamente, muito honestamente, já que se ele não acreditava, se ele não tinha a crença em Deus, ele não seria uma demonstração de mau caratismo e de não confiança da parte dele para com quem ele fosse tratar ou cuidar, jurar por uma coisa que ele não acreditava, que ele não concordava. Mas, enfim, por conta disso, ele aceitou a sina e a designação de que ele não poderia exercer, não poderia trabalhar com isso, já que ele não realizou o juramento. Não é que ele não realizou o juramento parou quando na primeira vez em que tocaram no assunto de jurar em nome de Deus. Ele falou, não vou jurar em nome de Deus, eu não tenho essa crença. Eu gosto disso, ó. A supermotona que não tem agilidade nenhuma e que o cara para todo mundo, deve ter umas 4 motos atrás de mim.
Enfim. Mas uma coisa muito interessante, né? Fritz Miller, tá lá, o túmulo dele tá lá em Blumenau, Santa Catarina. Um cara de extrema importância, até hoje reconhecido no mundo inteiro pela sua inteligência, capacidade e tudo mais. Ai, ai, ai. Era isso mesmo, viu? Você estava certíssimo, viu, Motoca? E que estava aí, morou no Brasil. Não, ele não é brasileiro. Não, o primeiro biólogo brasileiro de relevância. Não, ele não é brasileiro. Tá? Ele morou no Brasil durante muito tempo. Foi muito feliz aqui, ainda bem, né? Gostava mesmo daqui, eu não tenho dúvidas, nós não temos dúvidas disso. Mas independente da questão do Brasil em si, a história é muito interessante, muito interessante. E legal, que é daqui de perto e a gente tem um conceito legal. Mas, poxa, assim, ele veio para o Brasil depois dessa questão do juramento. Ele aproveitou também, por conta de divergências políticas mesmo, divergências estratégicas mesmo. Eu não me arriscaria a afirmar, mas eu me arriscaria a sugerir que entre os motivos das divergências políticas dele, sendo ele um ateu de erudição, né, um erudito ateu, não seria de se excluir como causa a contaminação da política pela religião. Numa época, vamos deixar claro, que a Revolução Luterana, que Lutero era alemão, que é o primeiro sinal do protestantismo, né, da ruptura com a Igreja Católica, na minha opinião, na verdade, nada mais do que uma troca de poder, uma busca de um poder que ele não ia conseguir na Igreja Católica. Mas enfim, imagina, só pela quantidade de misoginia que tem nos termos de fundação do protestantismo por Martinho Lutero, para mim é o suficiente para não ver nele nenhum virtuoso herói das doutrinas e dos conceitos morais e éticos. Não vai rolar por mim, não vai acontecer, tá bom? Não tenho dúvida de que alguma coisa nesse sentido também deve ter impulsionado o cara a vir para cá, num local completamente ermo, num clima sem dúvida nenhuma muito mais agradável do que de onde ele vivia, de onde ele nasceu. Ele pegou a esposa e a filha, na época uma menininha, e veio para cá cuidar da vida, o que nos gratifica muito de aqui ter encontrado uma diversidade biológica suficiente para compartilhar e para contribuir com a obra de Charles Darwin, né? Com uma desmistificação enorme não fala para onde vai, ela tá aí, só vai. Cara, se você achar que isso é preconceito, o problema é seu. E se for também, e eu daqui a pouco reconhecer, eu peço desculpas. Mas eu acho que mulheres são mais distraídas para dirigir. Os erros que eu vejo delas são erros muito mais de distração do que qualquer outra coisa. É mais fácil haver o erro nesse contexto. Eu não gosto muito da classificação de que não, e tem uma também, né, cara, mais homens dirigem do que mulheres, né? Então tem outros artefatos a se dizer. Julgar que mulher dirige pior que homem é brincadeira de mau gosto. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que os casos em que eu percebo o erro de volante de uma mulher, normalmente é por distração, por uma distração boba, por uma desconcentração.
Então é isso, hoje foi a história do Dr. Fritz Miller. Nome mega comum, né? Fritz Miller. Miller é quase que um Silva lá na Alemanha, né? Eu sei o que ele queria fazer. Ele queria ser o espertão e não fazer essa voltinha aqui, porque deve dar muito trabalho. Aí tinha uma viatura de polícia e parou na frente dele. Falei, onde você vai? Pediu desculpinha, né? Porque pra polícia você tem que pedir desculpinha, né? É melhor, né? Eu acho, né? Mais seguro. E segue a vida. É isso, gente. Chegando já em casa. Peguei a impressora, tá aqui comigo já. Tava pronta. Mas é legal terminar aqui o videozinho com essa história da impressora. Quando eu cheguei lá para deixar a impressora, a menina já identificou que o Cauê jogou algumas coisas ali na área de armazenamento de papel. Tinha uma chave e um lápis. Ela tirou, tentou fazer a impressão e não estava realmente puxando o papel. Falou, deve ter afetado o sensor. Beleza, eu fui para casa sabendo que eu acho é possível que a garantia não cubra, visto que a coisa é mais visto que não é um erro, um defeito de funcionamento, mas sim um defeito provocado, né, pelo mau uso. E beleza, né, deixei arrumando do mesmo jeito, né. Hoje eu cheguei para pegar e perguntei, né, escuta, a garantia cobriu? Ela falou, não cobriu, não tem problema não. Falei, poxa vida, mas como funciona isso, né? Porque foi detectado aqui que o erro não foi do material ou de fabricação, né? Ele falou, não, na verdade o que nós fizemos foi que a gente não informou que havia tido um erro de operação, um erro do usuário. O que a gente fez foi, como o técnico foi abrir para ver, que esse é o nosso trabalho normalmente, que a gente recebe da Epson, ele já fez o ajuste do sensor de novo. Então, não precisou detectar o problema para pedir uma peça e para depois ser arrumado. Então, como isso não causa nenhum prejuízo para nós, a gente achou melhor não informar para a Epson, para que não tivesse nenhuma cobrança além do que a garantia já cobria. Então, tá tudo certo, entrou dentro da garantia. Eu falei, poxa, que legal, né? Ele falou, então, mas não é que é assim que funciona, né? Normalmente, uma empresa de conserto, de manutenção, que pegasse o seu caso, se o senhor desse azar de pegar um lugar desonesto, o que a pessoa faria? Ela cobraria do senhor o serviço, R$ 90 por hora, se fosse 1 hora, se fosse 2, enfim, e depois não informaria para a Epson também. E aí ele ia ganhar seu e ganhar da Epson também. É isso que muitos fazem. Claro, o de sempre, né, que é agradecer pela honestidade tão rara ultimamente, é o restante da conversa que realmente é um pouco apavorante, da gente saber e pensar que como brasileiro, como se é desonesto por aqui, né? Como é impune a questão da desonestidade, de desviarem, de fecharem, de trabalharem em prol de si mesmos e que se dane alguém que vai pagar, né? Agradeço lá, uma excelente empresa, o tratamento deles é muito bom, muita educação, muita boa postura dos atendentes e tudo. E, enfim, assim, essa abertura de jogo, né, de quem não deve nada para ninguém e de quem está tranquilo em relação ao que está acontecendo, né? Então, fico contente de que ainda existam pessoas que estão interessadas apenas em ganhar o que dá para ganhar honestamente, sem precisar aumentar isso de alguma forma. Faria eu a forma certa? Não sei. Entendeu? Tá aí, ó. Embrulhadinha, mas chegou para casa.
É isso. Viva a honestidade. Que bom que ela existe, que bom que ainda há pessoas que se preocupam com ela e com a existência dela. E vambora. Beijo do gordo. Até mais. Beleza?